Para quem está chegando agora, deixa eu te informar algo. No início do nosso programa, a gente tem um quadro chamado Versículo do Dia. E aí no versículo do dia, a gente sempre traz, no início já do programa, bem cedinho. E em cima desse versículo, é que a gente traz uma ministração para vocês, como é que a gente vai trazer agora. Abrimos a nossa Bíblia hoje, para você que quer acompanhar, que quer ver a gente, né, que quer estar acompanhando junto com a gente. Nós abrimos nossa Bíblia hoje no livro de Mateus, capítulo 5 e versículo 16. Lá em Mateus capítulo 5, verso 16 diz assim, deixa eu baixar um pouquinho da minha trilha. Lá diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse versículo é interessante porque ele não está pedindo, ele está ordenando. Resplandeça, olha, sua luz resplandeça. Quando você vai mandar alguém fazer uma coisa, você diz o quê? Você vai mandar: fulano, pega ali por favor um copo de água, né? Fulano, vá ali e compre 2 sacos de tomate, né? Quando o pai, ele vai dizer para o filho, né? Ele não fica dizendo, por favor, você pode, você tem disponibilidade. E se for um pai à moda antiga, meu amigo, aí é que a resenha é diferente, né? Ele vai dizer, olha meu filho, vá ali, compra ali R$2 de pão, 3 de mortandela e volta com o troco. É assim ou não é? Para você que é pai, para você que é mãe, e para você que é filho, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Da mesma forma, o pastor está entrando, Guilherme. Da mesma forma é Deus. E ele fala aqui, Mateus capítulo 5, versículo 16. Para você que está chegando agora junto da nossa programação, da 104.3 e da 104.3 e da 104.5, diz assim, Mateus capítulo 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. As pessoas vão olhar para mim e para você fazendo determinado tipo de coisa, ajudando o próximo, ou fazendo alguma coisa nesse sentido, e elas vão dizer, rapaz, glória a Deus pela vida daquele cara. Se não fosse aquele cara, essa pessoa, essa situação, ela não teria acontecido. Eu vou trazer um exemplo até de algo que aconteceu nesse período que eu fiquei internado no hospital. Algumas pessoas sabem que eu passei nesse período agora, esse período que eu estava longe dos rádios, passei quase que 30 dias no hospital. E eu vou trazer um testemunho em relação a esse versículo aqui. Mas eu queria começar a ler, como eu queria começar a nossa ministração, a partir do verso 13. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, sem sabor, como é que a gente vai salgar? Como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aí vem o verso 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de alqueires. Em resumo, você não acende uma lanterna para colocar debaixo das coisas escondidas, né? Mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. No velador aqui era um objeto onde se pendurava o candeeiro, falando da moda antiga, trazendo para os tempos de hoje. Em resumo, você não vai botar uma luz debaixo da geladeira, né? Você não vai botar um bocal de luz para botar a lâmpada debaixo da pia, debaixo da mesa. Você vai fazer o quê? Colocar ela no local mais alto, para que ela possa iluminar tudo. Você vê que o texto ele começa: vós sois o sal do mundo. Depois, falando sobre luz, vós sois a luz do mundo. E no 16 diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras. Ele começa falando de sal e de luz.
E depois ele, no 16, ele vai dizer como cada um vai se comportar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras, para que vejam você sendo sal, e glorifiquem o vosso Pai. Eu fiquei um período agora no hospital, fiquei internado no Hospital Miguel Arraes, e assim que você chega, né, você tem o período da enfermaria. Você fica na enfermaria, é um horror. Todo hospital é ruim, né? Ninguém gosta de ter hospital. Mas muito bem cuidado, muito bem cuidado. As enfermeiras, os médicos, não tenho do que reclamar. E eu me relaciono bem com as pessoas, então não tive nenhum problema de lidar com ninguém ali. Glórias a Deus por isso. Mas depois que eu saí da ala da enfermaria, eu fui para um quarto, já no 5º andar. E no meu quarto ficou um senhor de idade. Chegou um senhor de idade lá, que não tinha ninguém que ficava olhando por ele. E esse senhor de idade era... não recordo agora o nome dele. Seu Gerson, lembrei, seu Gerson. E seu Gerson não tinha ninguém para ficar cuidando dele ali. Algumas pessoas falavam que ele já tinha aprontado algumas coisas. Meu vereador, bom dia. Algumas pessoas falavam que ele já tinha aprontado algumas coisas. E eu dividi aquele quarto ali com ele, naquele hospital. Eram 4 pessoas, 4 homens por quarto. E eu tive a oportunidade, mesmo com o braço quebrado, até algumas pessoas abrindo um parêntese aqui, né? Quando eu publiquei a foto, segurando a minha noiva com os braços, algumas pessoas, rapaz, você com o braço quebrado e fazendo isso, é porque eu treinei muito com os velhos lá no hospital. E eu tive a oportunidade de cuidar desse senhor por vários momentos, em especial nos momentos que ele estava querendo se jogar, porque estava querendo ir para casa. Quando chegava a comida e as enfermeiras tinham que estar cuidando de outras pessoas, eu tinha que ir lá dar comida a ele. E eu não fazia aquilo ali para me mostrar, para me aparecer. Até porque só tinha 3 pessoas. Que plateia grande era essa? Dentro do quarto. Eu fazia para não deixar ele com fome. E por vários momentos eu escutei, rapaz, se não fosse Pablo, rapaz, glória a Deus pela vida de Pablo. Viu? Porque, olha, Pablo, você está de parabéns, porque se não fosse você, esse cidadão aí estava com fome, estava passando necessidade, porque chegava a comida, ele não conseguia se alimentar direito. E as pessoas começavam a me, principalmente o pessoal que estava ali no quarto, começava a me ver, rapaz, glória a Deus pela sua vida. E olha o que diz esse versículo, veja se ele não se encaixa perfeitamente. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Às vezes eu já fiquei me perguntando já em vários momentos, mas rapaz, e se eu fizer isso aqui e mostrar que fiz? Hoje em dia você tem, quando você bota na internet, né, você tem, o palanque é dividido. Muita gente vai dizer, está fazendo para aparecer. Outras pessoas vão dizer, rapaz, glória a Deus que você está ajudando, né? Mas é bem dividido isso hoje em dia. Ei, você tem que ter um posicionamento claro. Vai ter horas realmente que vai ser preciso você fazer coisas que ninguém precisa saber. Mas em outros momentos você vai fazer de fato, você vai agir em situações que as pessoas elas vão te ver sim. Você não pode correr disso. Ah, porque fulano está vendo, porque tem pessoas vendo, eu não vou fazer. Porque Jesus manda fazer só no secreto. Não. Era o meu caso lá. Não tinha como me esconder. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Deus. E esse senhor, ele teve alta, ele chegou a ter alta. Era um quarto com 4 pessoas. Saiu esse senhor de 64 anos, entrou outro cidadão, ainda mais velho. E com um problema ainda pior. Seu Gerson, a gente ainda chegava a conversar, brincava, ele falava, tinha dicção perfeita, né? A gente conseguia ter uma interação, a mente estava ok. Entrou um cidadão com uma enfermidade ainda pior, tinha quebrado a bacia, não se comunicava tão bem. E ele tinha muito acompanhante, saía um, entrava outro, era sempre bem acompanhado. E sempre que podia, mesmo com o braço quebrado, eu ia lá. Eu nunca senti dor no braço, a não ser quando eu puxo, né? Mas o meu braço em si, desde o hospital, desde o acidente, eu nunca fiquei sentindo dor.
E esse cidadão, com 84, um tinha 64, esse outro tinha 84, ele não falava bem. Na realidade, as filhas dele diziam que ele falava, mas a gente nunca chegou a ver ele falando em si. E eu me lembro em determinado momento que eu cheguei para ele: seu Manuel, bom dia. Ele: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seu Manuel, você está bem? E comecei isso na troca de uma cuidadora para outra, de uma filha para outra. Eu até falei com ela depois, olha, mandei um áudio para ela, feliz da vida, alegre. Porque quando a gente faz as coisas do Senhor, a gente fica alegre. Eu não perdi o foco dos nossos versículos não, tá? Fica aí comigo. E aí eu peguei e... seu Manuel, bom dia. Ele: bom dia. Ele respondeu: ali a gente já ficou alegre, já ficou feliz ao lado dele, na cama do lado dele. Tinha seu Paulo. Inclusive, viu, seu Paulo, hoje, se Deus quiser, eu vou estar dando uma passadinha na sua casa. Teve alta já. Ele fraturou o joelho. E ali seu Paulo com a esposa dele já vibraram. Por quê? Porque ele tinha falado. E ali: seu Manuel, bom dia. Ele: bom dia. Seu Manuel, você conhece Jesus? Ele: conheço. E ali a gente já estava eufórico porque viu ele falando. E depois eu comecei a interagir com o seu Manuel. O seu Manuel, ele não costumava falar tanto. E a gente começou a interagir com o seu Manuel. E eu lembro que eu li eu posso ler, seu Manuel, um versículo da Bíblia para o senhor. Eu não li, não foi nenhum versículo, eu li o Salmo 23 inteiro para ele. Seu Manuel, você crê em Jesus? Você crê que Ele é o Senhor, o Salvador das vidas? Ele: sim, eu creio. E conversando, interagindo, eu disse: eu vou colocar agora uns louvores para o senhor escutar. Você pode escutar agora junto comigo, seu Manuel? E ele todo encolhido, que era um velhinho, já estava de forma raquítica ali no hospital. Ele disse: pode. E eu lembro de ter colocado alguns louvores de Nani Azevedo ali para ele escutar. E eu lembro da felicidade dele em estar escutando aquilo ali. Eu fico emocionado porque na hora, seu Paulo, que estava do lado junto com a esposa, ficaram vibrando junto com a gente. E a gente sentiu a presença de Deus naquele local. E agora eu vou ler novamente o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sabe o que seu Paulo estava ao lado da cama dele, o leito de Paulo era de um, estava lá com a esposa, e seu Manuel estava no outro, esperando a troca das pessoas que ficavam com ele. Sabe o que seu Paulo e a esposa dele começaram a dizer, assim que ele começou a falar e escutar os louvores? Glória a Deus, glória a Deus. Ei, quem foi Pablo para fazer, perdoa a expressão, para fazer alguma merda ali? É Jesus em nossas vidas. Quando você dá espaço para ser luz e sal da terra, Jesus, ele começa a nos usar nos mínimos detalhes. Jesus, ele começa a nos capacitar e fazer coisas que realmente tocam o nosso coração. Jamais eu ia estar pensando em ministrar a palavra de Deus e ser um cara da alegria dentro de um hospital por quase que 30 dias. Né? Não estava nos meus planos isso. Parar o período de trabalho. Mas, ei, lá dentro, pessoas se voltaram para o Senhor. Vidas se voltaram para o Senhor. Eu tive a oportunidade de ver Deus agindo em áreas que eu nunca tinha visto. E aí eu vou ler novamente o versículo 16. Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As pessoas estão olhando para você e dizendo: você é o cara, rapaz, só você podia fazer isso. Ei,
já começa a corrigir isso aí. Oh, não. Isso aqui é Deus, meu amigo. Isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. Se as pessoas estão olhando para vocês só te parabenizando, tem alguma coisa errada aí. Já ajusta logo o teu coração, já ajusta logo. Ó, não, fulano e tal. Ei, baixa a bola. Que eu sou o quê para fazer? Não, que é Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nos últimos dias, a gente não pode esquecer da nossa essência. Ser sal e luz do mundo. Ainda falando nessa questão do hospital, comida de hospital é insossa, né? E eu levava escondido, falar de uma coisa que eu aprontava lá, eu levava sal escondido. E sabe, quando eu comia aquela comida insossa, meu amigo, que coisa ruim. Mas quando eu colocava um pouquinho de sal, minha dieta ela era livre, eu não tinha nenhuma restrição em ter essas questões lá. Eu comunicava às enfermeiras, né? Apesar de botar escondido, mas sempre comunicava. E eu comia aquelas... Quando eu comecei a entrar no hospital, eu comia aquela coisa insossa, meu amigo, era ruim demais. Mas quando tinha um salzinho, a comida que era maldição se transformava em bênção. Ei, às vezes você está indo até por um caminho bom. Às vezes você está indo até por uma vertente interessante. Mas está faltando um salzinho. Eu te convido hoje para ser sal e luz do mundo. Para fazer as obras que Deus, que o nosso Pai te chamou. Se essa palavra tocou o seu coração, eu quero orar junto com você nessa manhã. Quero que você feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor, porque eu sei que grandes coisas Ele tem feito em nosso meio. Chegou o momento de ser sal e luz desse mundo. E quando a gente for sal e luz, as nossas obras elas vão resplandecer diante dos homens e vão glorificar o nosso Pai. Você crê nisso? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós queremos te render graças por esse momento da palavra de hoje. Muito obrigado por cada ouvinte que está aqui representando sua família. Nós te rendemos graças, Senhor amado, porque ela tocou os nossos corações. Muito obrigado, Deus amado, por cada vida que será tocada a partir de hoje na mão dessa irmã, desse irmão meu que está nos escutando agora pela 104.3, que pegou essa palavra com ousadia, com fervor, guardou em seu coração e vai fazer as boas obras do teu evangelho. Não para se glorificar, não para se colocar como o certo, como a pessoa mais... Não. Mas para se colocar como alguém que glorifica ao Pai com as suas boas obras. Eu te rendo graças por essa palavra de encorajamento chegando no coração de cada pessoa que você deseja alcançar no nosso Brasil, também pelo nosso canal do YouTube. É o que te peço e te agradeço, no poderoso e santo nome de Jesus.